Inclusive o Zé Emílio Nunes Pinto, ele mandou uma pergunta que era para vocês comentarem os pontos positivos e os pontos negativos da participação da sociedade civil na discussão do anteprojeto, de membros da sociedade civil, de setores da sociedade civil, na discussão e elaboração do anteprojeto. Acho que vocês até falaram um pouco aqui, não sei. Não sei se pontos positivos sempre tem, cada um traz o seu enfoque, a sua vivência, as suas expectativas. O ponto negativo, toda vez que você abre qualquer discussão, e eu tenho trabalhado com esses anteprojetos de reforma do Código de Processo Civil nos últimos 15 anos, toda vez que você abre a discussão, você tem um monte de opiniões, né? Então, cada um quer puxar a sardinha para a sua brasa. E isso torna muito mais difícil o trabalho de construção do texto legislativo. Nós falávamos até, o Petrônio falava muito disso, e a lei de arbitragem hoje ela conseguiu se aprovar tudo devendo muito a esse, o próprio ser advogado, um jurista mesmo, Petrônio Muniz, porque ele falava que comissão boa era uma comissão de 3 pessoas, porque mais do que isso já ia dar confusão e as pessoas não trabalhavam, né? E foi mesmo, acho que foi uma coisa assim que a gente conseguiu ter e mantemos até hoje, né? Isso é importante, a gente mantém até hoje esse vínculo entre nós, de trabalharmos, de sermos realmente, termos essa posição inclusive de estar muito contentes e felizes de ver o que a gente conseguiu fazer, né? Que ninguém pensava, não era foi uma coisa tão natural, não é? Tão assim, nós não tínhamos a mínima visão do que nós íamos estar vivendo hoje, né? Ontem mesmo eu estava fazendo a seleção do nosso curso do Pedro, que o Pedro e eu coordenamos na GV, e até o Carmona também é professor. Eu estava vendo o currículo das pessoas, a preparação, como isso vem mudando, sabe? Como a evolução que a arbitragem está conseguindo fazer na juventude, né? A participação desses campeonatos internacionais, né? É uma coisa muito gratificante para a gente poder ver tudo isso. Com relação à sociedade civil, quer dizer, eu acho que a movimentação boa veio dos empresários, né? Como a gente falou anteriormente. Você teve, assim, foi uma manifestação, talvez a posteriori, quando a lei saiu, que foi uma reação da Ordem dos Advogados, né? Nós tivemos até um início de propositores de ação de inconstitucionalidade. E aí tinha outra época, nomeadamente, por força da não necessariedade de advogado participar ou representar a parte isso chamou a atenção de alguns setores da OAB. E os advogados, por incrível que pareça, sempre foram muito reticentes, né, em adotar a arbitragem, muito por falta de conhecimento, isso daí, né, o misoneísmo é sempre sabido, nas coisas novas todo mundo tem um certo receio, e ao contrário, nós sempre dizíamos, isso só beneficia o advogado, né? Hoje em dia, na arbitragem, ao contrário do que acontece no Poder Judiciário, o advogado pode cobrar êxito, né? O advogado em arbitragem ele cobra êxito, que em 1 ano, 8 meses, 1 ano e pouco, ele vai ter um resultado. Agora, no Poder Judiciário, só se cobra êxito para obter liminar, caçar liminar, é só nesse sentido. Você não fala mais, como eu comecei a advogar, em trânsito julgado. Era tanto na procuração, tanto na audiência que você recebia, tanto lá no recurso, não sei o quê, e depois no trânsito julgado. Hoje, trânsito julgado, né? A fato é que a arbitragem abriu um mercado excepcional para os advogados. Quer dizer, um mercado que não existia no Brasil. E hoje você tem os escritórios de média e grande porte já com áreas bem delimitadas de arbitragem. É engraçado que esses advogados estão vindo cada vez mais com formações diferenciadas. Quer dizer, não é mais o advogado que vai ao fórum e também vai à arbitragem. É um advogado que cada vez mais está se especializando em arbitragem. O discurso é outro, o comportamento é diferente, os conhecimentos são bem mais requintados, eu acredito. Então você tem preparação para uma audiência é um negócio. Hoje na arbitragem você não admite mais o advogado, como o juiz ainda admite, que chega na audiência e não sabe nada. Quer dizer, um advogado que entra numa audiência, numa arbitragem, sem saber bem a causa, é desastroso. Quer dizer, vai ser a primeira e a última. Então os advogados já sabendo disso e já sabendo que não podem sustentar qualquer bobagem, qualquer patranha, os árbitros vão interferir, vão cobrar, vêm bem preparados. Isso faz com que a arbitragem seja o melhor dos mundos possíveis, porque você tem ali o que há de melhor na advocacia, né? E é interessante também que não é só para os advogados. A arbitragem abre um campo de atuação para outros profissionais também. Claro, perícias, então, por exemplo, especialmente árbitros.
Nós estamos tendo experiência com árbitros engenheiros que são excelentes. Engenheiros, que contadores. que compõem o tribunal arbitral conosco e que ajudam e que têm uma postura muito interativa com todos. Quer dizer, é extremamente interessante isso também, essa miscigenação. E ainda tem um outro dado, a arbitragem abriu, digamos assim, um caminho para a mediação. Não sei se vocês se recordam, no início, quando a gente fazia congressos, conferências, etc., o pessoal da mediação estava junto, estava presente. Hoje em dia já tem vida própria. É verdade. Tá? Então a arbitragem abriu o caminho e a mediação veio e agora ela partiu para o campo dela. Necessita um pouco mais de difusão, de transmissão de cultura, mas está chegando lá, já tem vida própria. Né? Você vê em vários organismos, a OAB se utiliza de mediação, o Estado está se procurando utilizar de mediação, enfim. Hoje a própria OAB, como no início estava reticente, hoje você tem as comissões dentro da OAB, a OAB ajudou muito para combater essas câmaras inidôneas e tudo. Então, enfim, é uma coisa interessante, né? É algo multidisciplinar e você abre um campo grande. Agora, essa pergunta que você fez dos pontos de apoio positivo e negativo, acho que o apoio da sociedade, principalmente do empresariado, foi muito mais um apoio efetivamente político, entendeu? De ver na lei algo mais flexível, aliado à rapidez, aliado, vamos dizer assim, bem afinado com a área empresarial, com a área comercial. Agora, em termos mesmo de auxílio da sociedade civil, em termos do próprio projeto, como o Carmona falou, houve assim, sugestões, mas as sugestões geralmente elas eram um pouco incompatíveis, ou então muito setorizadas, ou então até retrógradas, né, de formalismo, entendeu? Com formalismo que a lei tentou ser menos informal possível, entendeu? Regular menos possível, pensar mais nos princípios, né? Na flexibilidade e na criatividade, né? Observando os princípios.